E aí pessoal, eu sou Saulo Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E é justamente isso que vamos fazer no episódio de hoje, falando do livraço que a Vida Nova acabou de lançar, Evolução Teísta, uma crítica científica, filosófica e teológica, um livraço aí de mais de 1000 páginas, escrito e editado por vários grandes autores como Wayne Grudem, J.P. Moreland e muitos outros especialistas em todas essas áreas. Então, se você quer saber o que é evolucionismo teísta, se é possível racional e cientificamente negar a evolução, ou ser um cristão e ainda assim acreditar na teoria da evolução, o que um cristão deveria fazer quando uma descoberta científica parece contradizer algo que a Bíblia ensina, e quais são algumas das maiores falhas no evolucionismo teísta, dentre outras questões, você precisa ler esse que é o primeiro grande livro acadêmico que combina críticas científicas, filosóficas e teológicas ao evolucionismo teísta. E se você ainda ficou em dúvida se vale a pena ler esse livro, então ouça algumas das palavras de estudiosos que estão recomendando. Esta é simplesmente a melhor crítica disponível sobre a evolução teísta. Fortemente recomendado tanto para aqueles que procuram defender o cristianismo de forma inteligente, como para aqueles que consideram o cristianismo implausível em razão das asserções do neodarwinismo. Evolução Teísta é simplesmente a crítica mais abrangente e convincente sobre esse assunto que li até hoje, um recurso único para pensadores criteriosos que substitui uma dezena de livros em minha estante. E se você ficou interessado depois dessas recomendações, mas ficou meio temeroso desse tema ser complexo demais, então ouça essa última recomendação que eu quero fazer. Embora tenha sido escrito por especialistas, Evolução Teísta é incrivelmente acessível ao leitor comum. E para lhe ajudar a ter uma introdução ainda melhor ao assunto e ao livro, você vai ouvir a seguir dois convidados muito especiais, o reverendo Davi Charles Gomes, um dos maiores estudiosos e teólogos da atualidade aqui no Brasil, e o nosso queridíssimo e já de casa Jonas Madureira, que inclusive dessa vez não fez apenas o papel de convidado, mas também de apresentador. Normalmente, como quem já tem acompanhado já sabe, sou eu que tenho conduzido o podcast, só que infelizmente dessa vez eu estava viajando no dia da gravação, então não deu para participar da conversa como de costume, mas isso nem de longe impediu que essa conversa fosse sensacional. Então, sem mais delongas, aproveitem essa conversa do Jonas Madureira e Davi Charles Gomes sobre o livro Evolução Teísta. Estamos hoje aqui com a presença do meu querido irmão, mestre, professor, reverendo, doutor Davi Charles Gomes, para uma conversa sobre, a propósito de uma recente publicação de edições Vida Nova, Evolução Teísta, uma crítica científica, filosófica e teológica, editado por inúmeros autores, J.P. Moreland, Wayne Grudem, enfim, uma turma considerável de autores que se debruçaram sobre a questão relacionada à evolução teísta. E a propósito desse livro, a gente vai conversar com Davi hoje sobre tudo aquilo que envolve essa discussão, sobretudo relacionada à ciência. Davi, seja muito bem-vindo, meu irmão. É uma alegria poder conversar com você hoje. Obrigado, meu querido Jonas. A alegria toda minha. Sempre um prazer fazer qualquer projeto junto com você. Muito bom, Davi. A gente está aqui, então, no podcast de Edições Vida Nova, com os nossos leitores que vêm acompanhado esse podcast, e sempre a gente tem se esforçado para que as conversas e o diálogo sejam sempre produtivos. E para a nossa conversa de hoje, a propósito da publicação deste livro, eu queria começar com um ponto que eu acredito tanto para mim como para você é um ponto extremamente caro, que é a questão relacionada ao cristão e à ciência, né? Como o cristão se relaciona com o estudo da ciência. Às vezes as pessoas criam uma espécie de a contradição, né? Como se fosse impossível ser cristão e ao mesmo tempo inteligente, cristão e dedicado ao estudo das ciências, como se ciência e fé fossem duas coisas incompatíveis. Vamos começar a nossa conversa pensando sobre isso. A gente é negacionista, Davi? A gente falava antes
um pouquinho, e eu falei para você que o que tem me assustado é a mudança de contexto de plausibilidade no nosso mundo hoje, né? O desenvolvimento científico ocidental tem, e a Nancy Pearce fez um trabalho muito interessante de popularizar isso, em alguns dos livros dela da década passada. Ele é, em grande parte, responsável por aquilo que nós conhecemos hoje como a moderna ciência moderna. Você não teria o tipo de desenvolvimento que nós tivemos sem os pressupostos cristãos. E tem momentos chaves nisso daí, incluindo um dos momentos chaves, e aí é o nosso divino doutor, sobre o qual eu tive a alegria de endossar um trabalho lindo seu a respeito, Tomás, que foi uma das pessoas muito importantes no trabalho que ele fez de síntese, que às vezes a gente critica filosoficamente um pouco da síntese tomista, né, desde que o Schaeffer fez essa... Mas há de se compreender que a crítica é uma crítica interna filosófica quanto a alguns detalhes, mas ele fez um trabalho espetacular quando ele resgatou lá Aristóteles, quando ele procurou trabalhar isso dentro de um contexto que fosse permissível e bom para um cristão e tudo. Tudo isso daí colaborou muito para o desenvolvimento da ciência. O problema, eu creio, é outro. A acusação de negacionismo, para nós, ela vai acontecer porque a gente tem uma dificuldade muito forte com a absolutização de um aspecto analítico da realidade. Esse é o problema. Quando você olha para a realidade da vida, existem diversos aspectos e qualquer aspecto que a gente use para análise, ele é usado em isolamento dos outros. Não tem jeito, eu não consigo manter todos ao mesmo tempo. Então, quando eu estou fazendo uma análise, digamos assim, científica, seguindo o método científico, que olha para as evidências, ele tem uma tendência forte indutiva, se bem que eu creio que a descoberta científica não se explica por indução, eu creio que ela só se explica com o elemento de abdução, né? Claro. Mas o processo do método científico, a sua dependência na análise do fenômeno e tudo isso daí, e isso tem um valor imenso, e como cristãos a gente reconhece esse valor e vê como uma oportunidade de glorificar Deus, de louvar Deus, quando você descobre as coisas na natureza, quando você observa, entende correlações, entende... O problema é que se você absolutizar isso daí, você acreditar que isso explica o resto das coisas, você não só do ponto de vista vamos dizer assim, da harmonização com a fé cristã, você vai ter dificuldades, mas mais que isso, eu creio que você vai ter dificuldades como cientista, eu creio que vai ser, claro. Isso é ruim, bad science. Sim, exato. E Davi, você está falando um ponto que eu acho que acho que você toca num ponto crucial, são os nossos amores, né? Eu acho que uma coisa é a absolutização, outra coisa é o amor pela ciência. E eu fiz essa pergunta e ela foi provocativa mesmo, porque qualquer um que conhece tanto o seu trabalho como o trabalho que a gente vem fazendo sabe que a gente tem uma posição, obviamente, mais crítica da absolutização da ciência, mas ao mesmo tempo é expresso nas linhas de tudo aquilo que a gente produz o amor pela ciência, amor pela ciência. Então isso é algo extremamente importante. Eu não resisto, porque você me cita Tomás de Aquino, não estava no nosso script, mas a discussão me faz lembrar um livro que está aqui na minha mesa, um livro do Luca Bianchi. Sim. Esse livro é um livro interessantíssimo, é sobre a história da dupla verdade. Ele diz uma coisa interessante, Davi, ele vai buscando, lá na Idade Média, ele pega a figura de Henrique de Gand, né? E a partir do pensamento dele, que era uma tentativa de mostrar ou de discutir a relação entre teologia e filosofia, pensando a filosofia no contexto da Idade Média, super comprometida com a ciência, essa coisa toda, né? Mostrar, a trabalhar a questão se é compatível a fé e a razão, e pensando não só a fé e a razão, mas as ciências aí, no caso, a filosofia e a teologia.
Enfim, essa discussão vai desde Henrique de Gandhi, vai chegar em Lutero e apresenta assim Lutero. Ele termina com Lutero aqui, apresentando um grande problema para a gente. Qual é o problema que Lutero deixa para a gente? É o problema da duplex veritas. Aquela ideia de que a Lutero vai dizer na polêmica com os parisienses, né, da Universidade de Paris, ele vai dizer o seguinte: olha, uma coisa é a verdade da filosofia, outra é a verdade da teologia. Elas duas, quando são afirmadas ao mesmo tempo, elas entram em choque, não dá certo, é contraditória, ponto. Então só tem um caminho. O que é verdade na filosofia é verdade na filosofia, o que é verdade na teologia é verdade na teologia, e aí o exemplo é daquele que a gente, semelhante ao que o Luca vai dizer, né, que vai usar-se, né, que se usa bastante, que é um uso comum da metáfora, né, dos trilhos de um trem, né? O trem está indo... Tem que caminhar lado a lado com dois trilhos. Eles caminham lado a lado, o trem não vai, a locomotiva não vai se equilibrar se tiver só um trilho, tem que ser 2 trilhos, eles nunca se tocam, mas eles caminham lado a lado, e não tem conversa nenhuma, não tem integração nenhuma. Você acha que, como você vê essa questão da dupla, esse é um bom caminho? Tem tantos caminhos para responder isso daí. Primeiro, eu acho que não. Eu acho que é bem defeituoso. Mas eu vou dizer por que eu acho que é bem defeituoso. E aí é que fica na minha cabeça, assim, tem 20 portas que dá para abrir aqui. Qualquer uma delas vai requerer as outras no final da discussão. Mas dá para começar por qualquer uma. Eu vou provocativamente começar pela mais velha. Onde é que os trilhos se separaram? Quando? Na história da filosofia. Porque se eu me lembro bem, quando Parmênides, vamos se escolher um ponto, vamos escolher nos pré-socráticos, tá? Quando Heráclito e Parmênides meio que dividiram em 2 trilhos a ciência, não a teologia e a ciência e a filosofia, que estavam sendo paridas ao mesmo tempo ali no berço iônico, né? Vamos colocar assim, quando os dois estavam fazendo suas propostas originais para resolver um pouquinho do problema legado por Tales, sim, eles estavam falando de ciência, eles estavam falando de teologia ou eles estavam falando de filosofia? Separa para mim. Parmênides vai dizer que eu só posso entender o mundo e a minha experiência pontual, fenomenológica, vamos usar categorias modernas, né? Apesar do anacronismo disso, eu só posso entender a minha experiência sensorial se eu tiver um senso de que a realidade final é uma unidade, e que essa unidade aí é o grande espírito do mundo, é o grande Deus, é a grande coisa, ou seja, o princípio parmenidiano não vai ser, ele vai ser muito melhorado por Leibniz, ele é o princípio que de certa forma dá para harmonizar mais com o pensamento oriental, né? Mas no final das contas não deixa de ser lá um princípio panenteísta. Enquanto que do outro lado você vai ter a proposta, não, a unidade é ilusória, só a experiência dos meus sentidos é que é real, e ela me diz que tudo está em constante fluxo. Então eu preciso entender, essas declarações são de natureza científica, filosófica ou teológica? Eu creio que os 3. Exato, faz todo sentido. E sabe, Davi, quando o que você está dividiu, então? Platão dividiu? Não, faz todo sentido, porque quando a gente entra por essa porta que você entrou aí, eu acho que a gente tem 2 referenciais, primeiro, históricos, né, de todo o desdobramento e da discussão em torno de ciência, mas eu acho que a gente tem essa discussão fundamental que é a ordem, não é? Ela é resultado de um engano, de um auto-engano, para usar uma palavra cara para você, né? Ou ela é resultado de uma realidade que eu não consigo apreender. Ou seja, Parmênides, porque parece que a gente cria as 2 alternativas. Ou Parmênides está certo, ou Heráclito está certo. Ou a unidade, a ordem é real, e toda bagunça, toda desordem, ela é uma questão de equívoco, ou é o contrário? O equívoco é achar que tudo é uma ordem, que o fundamento é a ordem,
e para dizer como Heráclito, a realidade é a multiplicidade, é a complexidade que eu não consigo apreender, etc. E que, portanto, aquela ideia de que há uma ordem criacional, por exemplo, ela seria apenas fruto de uma aparência. Você não acha que isso a gente também traz para as discussões hoje contemporâneas, pensando sobretudo a crítica filosófica delas, né? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente faz isso por um erro que é, vamos dizer assim, tão comum, que toca a todos nós, mas que deveria ser tão óbvio que deveria chamar nossa atenção de imediato, mas não chama. Talvez sim parte de um auto-engano, mas um auto-engano mais profundo. Não o auto-engano de achar que a unidade existe quando ela não existe, nem o auto-engano de achar que é tudo unidade e que os particulares são ilusórios. Um auto-engano mais profundo que esses dois. Eu vou usar uma analogia. Tá. Imagine que somos eu e você fechados dentro de uma sala, onde vamos roubar do Platão lá a ideia das sombras, né, que nós estamos vendo naquela sala, mas em vez das sombras, são câmeras de alta definição que nos dão monitores gigantes que nos permitem ver o mundo lá fora. Tá. E nós estamos discutindo a análise desse mundo. E um de nós chega à ideia de que, na verdade, a única constante que tem lá fora é conflito e fluxo. Lembra que conflito e fluxo precisam ser vistos juntos, tá? Então, Heráclito não ia colocar nesses termos, mas tem uma veia heracliana em Marx que ele herdou de Hegel. E, ironicamente, Hegel estava tentando sustentar um grande espírito. Ou seja, ele estava tentando resolver a síntese pré-socrática. O Hegel. O Marx vai abraçar a visão, mas nós dois estamos dentro dessa sala e tentando discutir. Você acha que, na verdade, a única constante lá fora é a não constância. E eu falo, não, isso daí é tudo ilusão que nós estamos vendo. E nós vamos discutir isso para sempre. Não tem solução enquanto nós acharmos que essa discussão pode ser resolvida dentro da sala. Mas o pressuposto mais profundo, o engano mais profundo, é que nós dois estamos aceitando a premissa de que essa é uma discussão para dois sujeitos trancados numa sala vendo o mundo através de câmeras de alta definição. Porque no momento que um de nós dois disser, ou se uma voz vier pelo microfone e disser, escuta, vocês estão observando o mundo por essas câmeras. Mas, na verdade, esse mundo todo que vocês estão vendo, vamos brincar então, né? É uma realidade virtual que eu criei, é um metaverso. E eu sou o engenheiro desse metaverso. E tá cheio de dicas e clues e ovos de Páscoa escondidos e tudo para vocês descobrirem esse jogo maravilhoso. Então, eu acho que essa é a questão. A gente se pega discutindo ainda dentro da sala, ainda nos termos daquela conversa. E aí não tem jeito, vai terminar em antinomias. E eu acho que Kant estava certo. Porque Kant estava observando isso, só que ele também não conseguia conceber que a sala não era o teatro da vida. Que a sala era só uma sala. Muito interessante, Davi. Você está falando aí da sala, essa metáfora toda, me fez pensar uma outra questão que envolve, de certa forma, essa tensão aí, Heráclito e Parmênides, que você sabiamente colocou na nossa mesa de discussão, que é a questão do enigma. Né? A gente quer decifrar o enigma. Mas eu às vezes tenho a impressão, quando você compara, por exemplo, mesmo na obra dos poetas, você pega um Lusíadas, e que tem ali a metáfora, uma metáfora que eu gosto muito, que é a máquina do mundo. E aí Vasco da Gama é apresentado diante dessa máquina do mundo e ele é ávido para tentar decifrar essa máquina do mundo. Ele quer entender o mecanismo que faz o mundo ser da forma que ele é. Então ele é movido por uma curiosidade, por uma ambição, ainda que ele não consiga, como diz o Camões, né, compreender todo o mecanismo desse rotundo globo.
ele é movido para tentar entender o enigma do mundo. Muitos e muitos e muitos anos depois, vem Carlos Drummond de Andrade com o poema Máquina do Mundo, dizendo que ali estava caminhando pela estrada pedregosa de Minas, talvez um mineiro, quando de repente aparece diante dele a máquina do mundo. Só que ele, laço, incurioso, desdenhando a coisa oferta, ele simplesmente despreza a máquina do mundo, que se encolhe, vai se encolhendo miudamente e desaparece enquanto aquele mineiro volta a caminhar sobre a estrada pedregosa de Minas, tentando refletir sobre o que será que eu perdi nesse meio do caminho, né? Então, me parece que você tem aí dos Lusíadas, a Máquina do Tempo, né, de Camões a Carlos Drummond de Andrade, uma espécie de desencantamento do enigma do mundo. E eu acho que isso não afeta só não cristãos, afeta cristãos, afeta todos nós, de uma certa maneira. Esse desencantamento pela ordem, como que você vê isso, dentro, principalmente da nossa seara? É uma forma linda que você colocou, fazendo esse contraste aí entre os Lusíadas e o Bandeira, né? Eu vou colocar nos seguintes termos. Quando você começou a falar, tá, olhando para Camões, o que me veio na cabeça na hora é: Deus plantou a eternidade no coração do homem, Eclesiastes. Esse desiderium aeternitatis, que na apologética eu coloco como um dos pontos de contato forte, ele é um correlato da semente de religião, dos semens religiones. O desejo pelo eterno, a vontade de transcendência, é o que move a produção artística, a produção científica, a indagação. No seu melhor momento, é essa vontade do espírito humano de transcender com sua mente aquilo que não pode, talvez, transcender com seu corpo. Exato. De compreender o universo. Uau. Isso fica perdido. E esse fascínio vai embora. Quando isso fica perdido, esse fascínio vai embora, eu estou sendo embrutecido. A minha mente está sendo obscurecida. Ops, acho que eu lembro de uma passagem no Novo Testamento que descreve uma situação de mentes obfuscadas, porque o próprio Deus entrega pessoas a seus pensamentos contrários a ele, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram culto. Antes, é a mente invertida. Agora, do ponto de vista cultural, não de uma pessoa pecadora, mas de uma sociedade, eu temo que essa falta de sede de conhecer o mundo que Deus criou, ela é resultante da situação. Vamos usar de volta a metáfora lá que eu usei da sala, a imagem da sala. De eu desistir e começar a dizer: não, você quer saber? Para mim vale mais a pena, eu já tenho preocupação suficiente aqui dentro dessa sala. Como que eu vou conviver com você? Como que a gente vai distribuir mais justamente a porção de ração que chega todo dia pra gente, se vai ser fair ou não vai ser fair, o que as paredes são constituídas. Eu creio, e aí é bem interessante que a gente vai encontrar alguns pensadores, que eu vou mencionar agora, um deles não cristão, o outro um cristão que, na minha opinião, casou com uma ideologia que não precisava. Esse segundo seria Jacques Ellul. Sim. O primeiro é o próprio Marcuse, o Herbert Marcuse. Ambos tinham uma sensação de que a nossa sociedade, nas traduções para o inglês, e tudo chama de sociedade tecnológica, né? No inglês é The Technological Bluff, é uma das obras lindas do nosso irmão, do que era crente. Mas você vê que a crítica que eles fazem, tanto Jacques Ellul quanto Herbert Marcuse, é a crítica da substituição da ciência pela tecnicidade, pela tecnologia.
na verdade, no francês, o technique, que é muito mais o algoritmo. Uhum. Do que necessariamente o instrumento tecnológico. Essa câmera que a gente está usando, ela é tecnologia, mas a técnica é aquilo que o algoritmo que permite a criação da câmera, a invenção dessa mídia que a gente está usando agora. E essa fascinação, essa substituição da ciência por esse aspecto técnico, para mim, ela é uma consequência e, ao mesmo tempo, ela retroalimenta essa falta de paixão pelo conhecimento e pela transcendência das coisas. Uhum. Então, o cientista cristão deveria dizer, você conhece o Daniel e o Rafael, meus filhos, são seus amigos e seus fãs, então, e gênios. Há dois gêmeos fazendo o doutorado deles em física, e o que é que eles dizem que os motiva? Desde meninos, quando eles começaram a demonstrar essa tendência científica para a direção de ciência pura, a pergunta é, porque eu quero conhecer mais o mundo, porque isso daí me faz amar mais o Criador. Eu acho que esse, Davi, é o ponto da discussão. É inadmissível esse olhar desdenhoso, especialmente por alguém que pratica fé cristã em relação ao saber, à ciência. Pelo contrário, se a gente abraça a fé cristã, a primeira coisa que a gente vai amar, obviamente, é o Criador. E junto com o Criador, as obras de suas mãos. E não tem como a gente não ser movido pelas perguntas últimas e querer entender o que está ali no recheio. Eu não quero só ver a casca, eu quero saber como essa máquina funciona. Por isso que eu acho, e aqui você que está acompanhando a nossa conversa, é a partir, obviamente, desse livro, Evolução Teísta, que é uma crítica científica, filosófica e teológica de uma discussão espinhosa, não é, Davi? É uma discussão espinhosa. Ela é espinhosa porque ela envolve, ao mesmo tempo, a nossa fé, ela envolve também aquilo que o Schaeffer nos desafiava a pensar acerca da cobeligerância, que é como a gente lidar com a busca pela sabedoria e pelo conhecimento, sobretudo científico, na esfera da comunidade científica, que é plural. Eu entendo, Davi, eu não sei se você concorda com isso, mas eu tenho muitas reservas para o uso indiscriminado do termo pluralismo para se referir às pluralidades, porque eu entendo que pluralismo é uma visão de mundo. Tá? As pluralidades, ela tem a ver com o dado criacional, a criação de Deus, ela manifesta a pluralidade. Então, eu acho que a gente, quando faz essas distinções, eu acho que a gente consegue perceber que, independente de você ver na pluralidade de opiniões a questão da validade ou não dessas perspectivas, isso é uma outra questão, essa pluralidade existe. Não está em jogo aqui se elas são verdadeiras ou falsas ou não, mas que ela existe. O pluralismo já seria uma visão de mundo que relativizaria tudo e diria o seguinte: todas as visões de mundo são válidas porque ninguém consegue enxergar o todo. Essa visão, ela talvez seja uma visão mais naif, uma visão mais simplista. Geralmente, quem adota esse tipo de pluralismo, óbvio, não fez um caminho rigoroso, científico para adotar, porque um caminho como esse deveria admitir a possibilidade de todas as visões de mundo, inclusive a visão de mundo que seria contra as pluralidades, contra o próprio pluralismo, e ele se autodestruiria. Ou seja, a gente sabe que o pluralismo entendido nessa perspectiva, ele é autodestrutivo. Mas, por outro lado, a gente precisa lidar com a pluralidade. E o cristão, inevitavelmente, Davi, a gente lida com as pluralidades. Você e eu, a gente lida com filosofia. E a gente sabe que se a gente for escolher só uma linha na filosofia, a gente vai empobrecer a discussão filosófica. A gente tem que ler de tudo. E tem que manter o senso crítico, tem que manter o olhar crítico o tempo todo. Então, a gente lida com a questão relacionada à ciência e me parece que a nossa maior... E eu volto a uma questão que você colocou no início. Eu acho que você pautou muito bem a nossa discussão, que é a seguinte: a gente quer dar... eu vou usar um termo que é caro para você, um segundo termo caro para você. A gente quer dar uma última palavra. Mas a gente só consegue dar penúltimas palavras. A ciência, ela é construída a partir de uma noção de
Às vezes o Thomas Kuhn fala de noção de paradigma, sei lá, de alguns critérios que eles modificam. Leibniz, por exemplo, e Newton chegam ao cálculo infinitesimal por caminhos diferentes, mas chegam a uma solução para o problema. Me parece que a ciência abre possibilidades para isso. Como é que você vê essa pluralidade? Como é que você vê essa questão dos paradigmas? Sobretudo quando a gente vai lidar com uma questão espinhosa, como, por exemplo, a da evolução teísta, entendendo aqui que existe uma diferença entre evolucionismo como uma visão de mundo e evolução, que seria o processo e que tem aí diversidades de compreensão. A gente precisaria entender isso melhor e saber lidar com a questão de uma maneira sábia, mas também responsável, crítica, mas também lúcida. Como é que você vê isso? Duas coisas. Primeiro, essas duas coisas são, eu vou dizer quais são, porque daí eu vou inverter a ordem. Essas duas coisas são, em primeiro lugar, o que é essa diferença que você falou entre pluralismo e o reconhecimento de uma pluralidade. Eu acho que tem um jeito, através de uma analogia bíblica, para resolver isso, tá? Mas eu vou pegar isso em segundo. O outro, em primeiro, é a questão. Quando eu faço a pergunta, no nosso contexto, essa tentativa de dar respostas como se fossem últimas sem perceber, na verdade, volta lá para aquela analogia do quarto. Está todo mundo discutindo como se não tivesse alguém fora do quarto que viu tudo. E se não tiver alguém fora do quarto que viu tudo e que pré-interpretou tudo, tem que existir. Poxa, tem um livro com esse nome, não é? O Deus que está aí. Uhum. 2, ele tem que falar. Também tem um livro com esse nome, do mesmo autor, Francis Schaeffer, né? O Deus que intervém. Ele está presente e não está calado. Se existir essa possibilidade, então o diálogo deve continuar e deve ser frutífero. Quanto à questão da pluralidade, é fácil. Eu acho que tem uma analogia boa na palavra de Deus, que pode ser usada e estendida para o resto da vida. Ela diz respeito primariamente à igreja. Quando a gente fala de unidade e pluralidade, dessa relação, talvez até, e não dá, infelizmente, eu e você provavelmente nos divertiríamos bastante discutindo as relações intratrinitarianas, onde pluralidade e unicidade se resolvem. Mas o que acontece na igreja é a dificuldade em perceber que a unidade que a gente acostumou a considerar hoje, especialmente nesse mundo de hoje, no novo contexto de plausibilidade, a gente confunde unidade política com o conceito bíblico de unidade. E, portanto, a gente também não consegue entender pluralidade. Uhum. Se você pensar, você pegar uma nota de dólar, e tem muita gente que pode ter uma e olhar, nela tem o selo lá dos Estados Unidos, né? O selo da República, e diz assim, et pluribus unum, de muitos um só. Ou seja, uma unidade sincrética, ela é o resultado de uma amalgamação ou de uma conjunção por interesses comuns de muitos. Então, a pluralidade antecede a unidade. Então, essa unidade é composta. Isso funciona para a unidade política. Isso funciona para a unidade dentro de projetos humanos. Mas, naturalmente, essa unidade por ser composta, por ser sintética, ela é, ao mesmo tempo, instável. Certo? Quando a Bíblia fala da unidade e da pluralidade no corpo de Cristo, ela inverte a ordem. Um só batismo, uma só fé, um só Senhor e muitos dons, muitas capacitações, muitas vocações, muitas cores, muitos gostos, muitas expressões. Da unidade em Cristo surge a pluralidade de cores, manifestações, expressões e vocações. Quando a gente faz essa virada, entende que a unidade da igreja não é política,
e que, portanto, ela começa com a unidade em Cristo, mas do centro ela se manifesta, aí dá para começar a entender o que Paulo queria dizer quando ele falou para que a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta diante de todos os principados e potestades. A igreja que é a expressão da multiforme sabedoria de Cristo. Agora vamos pegar isso por analogia e trazer para o mundo. Se eu estiver procurando a unidade do mundo no sentido de unidade análoga à política, ou seja, composta, tá? Volta lá para Parmênides e Heráclito brigando. Agora, se eu acreditar que a unidade de toda a experiência e do mundo está fora dessa sala, porque essa sala teve origem em alguém que é pessoal e intencional nos seus atos, e a partir dessa unidade, desde que eu estiver procurando estar linkado com essa unidade, e eu fujo do panenteísmo porque ela está fora, ela não é uma unidade dentro nas coisas, ela está fora. Se eu estiver ouvindo atento e buscando com anseio olhar as coisas por aproximação, o máximo que eu puder, das formas de expressão que esse ponto de unidade me deu, aí eu vou ter muita abertura e tolerância para a experiência plural. Eu vou entender que o que importa é isso, o que importa é essa experiência plural, o ponto de divergência meu e seu na análise de um ponto natural, de um ponto da experiência comum da vida. Esse ponto de divergência, a gente vai ter que, de alguma forma, fazer uma síntese? Não. Vamos olhar para a origem. Estamos partindo dos pressupostos que admitem um Criador que é a fonte, que... Eu vou fazer um salto quântico aqui. Vamos. Mas eu tive a alegria de participar com irmãos muito queridos no começo de um projeto interessante de olhar como que é a vivência dos cristãos na ciência. Eu vou pegar direto o tema do livro aqui, sem, de certa forma, bater o pé e tentar dar uma palavra última sobre um lado ou outro. Mas eu vejo que muita discussão de pessoas que gostariam de se dizer... Em primeiro lugar, tem muita gente que se diz eu sou criacionista e, na verdade, não percebe que não é bem assim, está só seguindo uma filosofia platônica que acabou sendo herdada nas traduções de texto que nós temos. E, meu querido irmão, você consegue imaginar a mente hebraica, você consegue imaginar Moisés escrevendo os primeiros 3 capítulos de Gênesis, pensando em caos, em filosofia do caos? Tá óbvio, torru e borru lá no texto original, que são as palavras para sem forma e vazia, ganhou a tradução que ganhou no nosso texto hoje, porque na Septuaginta, que foi traduzida para o grego, do hebraico para o grego, por pessoas que eram da filosofia neoplatônica, eles abraçaram uma visão de mundo que estava na República de Platão, de que para que o mundo exista é preciso que ele tenha forma e substância. Aí você pega e fala sem forma e vazio. Mas o texto original lá está falando, no princípio criou Deus os céus e a terra era desértica e inóspita, não era apropriada para habitação humana. Tá? Mas sem entrar em enveredar por essa discussão, eu só mencionei isso para dizer que muita gente que se diz criacionista não percebe que, na verdade, quase que tem uma noção neoplatônica de liberdade de forma na interpretação de Gênesis, mas eu vejo muitos irmãos que se afirmam, não, eu procuro compatibilizar o darwinismo com a fé. Né? Sempre tem um argumento, nem o próprio B.B. Warfield achou que isso era impossível, então eu também não acho. Mas uma brincadeira que eu nem lembro se a primeira vez que isso daí surgiu como brincadeira ou coisa assim foi lá em Seattle com o Stephen Meyer numa mesa de restaurante, mas eu acho que foi. Ele contou de uma história que tinha acontecido e algo nesse sentido, e no meio da brincadeira surgiu uma piada interna, né? Mas não é piada, não é maldade. É o seguinte, alguém que se diz um teísta evolucionista
não parou para pensar que ele precisa responder uma perguntinha. O processo é guiado ou o processo é autônomo? Porque se ele disser que o processo é autônomo, ele não é teísta, ele é deísta. Se ele disser que o processo é guiado, ele não é evolucionista. Certo? Certo, claro. Porque não tem jeito. Se ele disser que o processo é guiado, então já não cabe na categoria do evolucionismo. E eu falo isso respeitosamente, não como uma provocação ruim, mas eu acho que o que acontece muitas vezes é que nessas discussões a gente não vai a fundo o suficiente, não dá um passo atrás para fazer algumas perguntas. E essas perguntas essenciais são, e volta lá para a sua proposta original na conversa aqui, essas perguntas originais são de natureza filosófica e, em última instância, teológica. Que eu insisto tanto na teorreferência. O que eu faço com o conceito de Deus e, mais que isso, para onde meu coração se inclina? Exato. Porque, nesse sentido, eu vou, para citar outra pessoa que nós somos admiradores profundos, Santo Agostinho, eu vou descobrir que tem dois amores. Tem um amor que constrói a cidade dos homens. E termina em caos, não em ordem. E tem um amor que anseia pela cidade de cima, pela cidade de Deus. A construção da ciência, eu creio, pode e tem os seus melhores momentos quando ela é fruto do primeiro amor. Mas a interação entre quem pensa teologicamente, filosoficamente, e quem está trabalhando com a prática da ciência, também vai ser definida por essa questão de qual é a inclinação, qual dos dois amores está dominante. E você sabe, Davi, que você falando tudo isso permite que a gente possa, a propósito de uma publicação como essa, né, que é uma publicação que toma posição, né, eles têm um partido, eles tomam um partido crítico e etc., mas ao mesmo tempo permite a gente afirmar o princípio da tolerância, mas aquela tolerância que não trabalha com a questão das concordâncias, né? Porque as concordâncias, elas não são problema. Quando a gente concorda, a gente não tem problema. A gente tem problema com as discordâncias, e não só com as discordâncias, mas com a sustentação delas. Como é que a gente sustenta as nossas discordâncias sem agredir o coleguinha? Então, em outras palavras, esse é o nosso ponto hoje. Hoje a gente está... E eu gosto do que você fala, Davi, porque eu tenho a impressão de que, se você me permite, a imagem que você me traduziu aqui foi a seguinte. É como se eu estivesse dizendo assim, Jonas, a gente... não tem nada de errado em você ter um pensamento criacionista, você ter uma outra possibilidade de interpretação que seja, inclusive, contrária ao criacionismo. E tem várias aí, não é? Ok. Apesar de ter uma raiz que seja a mesma, existem as tonalidades aí, existem zonas cinzentas, etc. Mas o que é curioso é que, em algum momento, a gente não só esquece a pluralidade, esquece tudo isso, mas a gente não consegue, a despeito dos posicionamentos, né, divergentes, diferentes, trabalhar com uma ideia em que a imagem não seja de um bisturi, mas de um serrote enferrujado. A ideia que eu tenho é que, às vezes, a gente entrou nessa discussão que permite pluralidade, sobretudo na esfera da ciência, com serrote enferrujado, e a gente está precisando usar bisturi aqui. Precisava usar bisturi e precisava entender qual é o nosso teatro de operações. Porque o que a gente fala muda de acordo com o teatro de operações. Eu creio que, para um diálogo importante, mesmo dentro do nosso contexto teológico, cristão, de igreja cristã e tudo, esse reconhecimento de uma certa pluralidade de ideias, ele é importante, ele deve partir da premissa de que existe um Deus, de que ele falou. Eu creio que a premissa escriturística aí se torna importantíssima. Eu tenho interesse em ter debates com quem não crê em Deus, ou por interesse apologético, ou até porque pode me desafiar, melhorar a minha perspectiva, tem várias razões, mas ali não é um processo
tanto do trabalho construtivo. O trabalho construtivo vai ser muito mais fácil com quem estiver partindo de alguns pressupostos compartilhados. A existência de Deus, creio que ele existe, que ele falou, e que o mundo manifesta a glória dele porque ele se revelou de forma especial, de forma geral. Agora, uma vez que eu estou dentro desse campo, aí eu tenho que entender que existem círculos concêntricos, onde a partir de um cerne comum, eu me abro às discussões plurais. E parte do bisturi não é só no momento da cirurgia saber como cortar para não cortar com um serrote, mas é saber aonde, que tipo de intervenção é preciso. Para ser bem direto, se eu e você formos membros de um mesmo presbitério e formos examinar um candidato para o seminário, nós vamos usar certo grau de severidade para verificar se ele acredita na historicidade de Gênesis 1 a 3, muito mais aguçado do que na hora de um debate público com alguém que também confessa a fé em Cristo, mas que não estamos tomando o mesmo passo. São círculos diferentes e eles são concêntricos. Vai afinando, os requerimentos vão ficando maiores. Então, eu concordo, eu gostei da ideia do bisturi, mas a questão do bisturi também diz respeito a saber em que contexto que eu estou falando. Pensando nisso, acho que você colocou a coisa também quando mencionou um conceito que é caro para você e que eu usei muito no Inteligência Humilhada. Na verdade, o Inteligência Humilhada se construiu em cima, basicamente, sobretudo o capítulo 4, né, do conceito de teorreferência, né? Pensando nesse contexto que você mencionou, eu acho que valeria a pena a gente pensar na teorreferência à luz de um problema, Davi, que eu vejo o seguinte: isso é um problema que eu acho que não é de... vamos chamar talvez por uma questão mais didática, né? De um lado, criacionistas, de outro lado, evolucionistas. Né? Então, vamos pensar de uma maneira mais, eu diria assim, simplista, mas só para entender o que eu estou tentando dizer, o meu ponto aqui. Tranquilo. Suponhamos que há criacionistas que vão desenvolver outras vertentes contrárias a outros criacionistas, etc. Então, não está em jogo aqui as tonalidades. São dois pensamentos, eles têm seus vieses, têm a sua maneira de conduzir a leitura da interpretação das causas, da ordem, etc. Então, aí a gente lida com uma situação que é a seguinte: especialmente do lado dos cristãos, e eu acho que isso é uma das questões que perpassa a preocupação deste livro, que não importa se a questão é criacionista ou evolucionista, essas duas questões estão sendo colocadas, e me parece que às vezes a gente tenta encontrar, seja dentro do criacionismo, um aval científico com base em evidências e etc., para justificar o pensamento criacionista, e do lado dos cristãos que, de alguma forma, aquecem princípios e teses evolucionistas, uma tentativa não só de, obviamente, conduzir a leitura das escrituras para um determinado campo de discussão, mas, ao mesmo tempo, também está extremamente preso a um campo de reflexão que não consegue permitir outras possibilidades. Então, eu estou me referindo a radicalismos mesmo. Eu estou me referindo a dois polos, a dois movimentos de um lado para o outro, e que acabam nessa polarização em não discutir as questões mesmo, mas aí a questão vira mais aquela troca de ofensas, mais do que discussão de matéria, né? Que é o que interessa pra gente. Eu quero discutir os problemas, mas aí fica aquela questão mais pessoal, vira uma questão pessoal. Mas, você Jonas, acha que isso envolve mais coisas, não, do que ciência? Eu acho que envolve muito mais coisa. Mas vamos chegar na raiz da coisa. Isso, aí eu gosto. Você é um filósofo, tá? Eu vou dizer em alguns segundos com uma frase o que vai fazer um sentido muito grande para você. Aí, se você achar que precisa, para quem estiver nos assistindo, você dá uma substanciada e uma explicada nisso, se você achar que faz sentido. Mas você descreveu os dois extremos, certo? Sabe o que eles têm em comum, na minha opinião?
São fundacionalistas, ambos os extremos. Incrível, é isso aí. E o fundacionalismo, que é a mãe secreta do fundamentalismo na pior expressão do termo, torna impossível algum tipo de interação pressuposicional, transcendente. Isso. Porque você está preso naquela discussão. Ou você está querendo discutir os fatos, ou você está querendo fazer os fatos se conformar àquilo que você tem certeza que é a sua interpretação final das escrituras, da revelação. Nossa, Davi, isso me lembrou o livro do Peter Sloterdijk, Esferas, né? Uma série de volumes, né? E ele diz uma coisa curiosa, ele diz assim: nós nunca vivenciamos o fora, sempre estivemos dentro de uma bolha, seja de uma bolha que fica ali no ventre da nossa mãe, né? Seja o universo que a gente vive, nunca ninguém está fora, a gente está sempre dentro, né? E qual que é a bolha maior de todas? Pois é. Paulo, no Areópago, disse: nele nos movemos e existimos. Isso é impressionante. Isso é maravilhoso. Nós somos subespécie eternitatis. Ele é o único Maravilhoso eterno. isso, Davi. Nossa ontologia é não criado e criado. Não isso criado, é maravilhoso. só do lado de fora. Isso é maravilhoso, porque se a gente entende que estamos dentro dessas esferas, nunca fora, a gente nunca vai conseguir chegar a respostas plenamente satisfatórias do ponto de vista racional às questões de ordem última. Então, no fundo, mesmo os cientistas estão movidos pelas questões da fé. Isso me lembra o excelente livro também publicado por Edições Vida Nova há algum tempo, que é o do Plantinga, onde está realmente o conflito entre fé, ciência e razão, não é? Então, ou o cientificismo, né, o naturalismo, melhor dizendo. Então, você teria a ciência para valer, você tem a fé e você tem o cientificismo, que é uma visão de ciência, uma visão de mundo de ciência. A fé não estaria contra a ciência, mas a fé ela estaria em rivalidade com o cientificismo, porque o cientificismo é uma leitura incorreta da fé. Então, se a gente tiver que encontrar as tensões, que a gente encontre as verdadeiras tensões entre fé e ciência, e não as falsas tensões, que aquelas tensões entre fé e cientificismo, que é entre fé e motivações do coração. E com isso, a gente lida com o fenômeno da crença pessoal, do né? Coração, Agora, eu vou te falar uma coisa, tá? Hora de confissão aqui. Quando as pessoas falam da tensão entre fé e ciência, e aí na tentativa de resolver isso daí, você falou entre fé e cienticismo, seguindo o Plantinga, eu não sei por que algumas pessoas não têm um desconforto com a outra parte desse conceito, tá? Com fé, com colocar a fé, porque o meu problema não é só que ciência está sendo mal definido. Fé está sendo mal definido. Quanto à fé, quando usa... Davi, você não deixa um espaço. Quando fala de fé, está falando das premissas ou dos pressupostos religiosos, porque aí não está falando de fé, está falando de religião. Se você disser para mim que tem uma tensão entre ciência e religião, conhecimento religioso ou teológico e ciência, tudo bem. Mas fé é uma categoria anterior. Não existe ciência sem fé. O cientista tem uma fé. Todo o meu trabalho com o Michael Polanyi foi exatamente porque eu acho que essa é a contribuição linda que o Polanyi deu para a discussão de filosofia da ciência, é dizer que fides quarens intellectum não é uma descrição apenas de alguém religioso, é a descrição até mesmo do cientista incréu, quando ele está no laboratório dele tentando descobrir alguma coisa.
A fé está sempre na raiz da epistemologia. Não existe... Esse é o problema do fundacionalismo. Sim, sim. Ele acredita que você pode racionalmente, sem fé... E esse foi o intuito dos pré-socráticos, né? Como é que a gente pode explicar o mundo sem recorrer aos mitos ou à religião? Isso, exato. Autonomia. E o meu problema com isso é que, na verdade, a gente pode falar de uma tensão entre o conhecimento teológico e o conhecimento científico, entre a conceituação religiosa e uma conceituação cientificista do mundo, tá? Mas não a fé. A fé é, na verdade, antes. Aliás, eu vou te fazer uma proposta. Será que a fé não é o ponto de unidade a partir do qual a discussão das pluralidades cai ou é produtiva e criativa? Será que o fulcro dessa discussão não é a fé? Davi, isso aí eu acho que você tocou no ponto, mais uma vez, o ponto central. A gente está esquecendo o tempo todo aquilo que nos define. Aquilo que nos define. Define no mundo. Então, a nossa conversa hoje, eu acho que ela é uma conversa que, óbvio, é um encorajamento para que as pessoas leiam o livro, mas ela é um encorajamento para que as pessoas não leiam, não só este livro, mas qualquer livro, sem um exercício de compreensão de que nós temos motivações quando a gente lê tudo à nossa volta e busca conhecimento. Então, Jonas, você usou uma expressão agora, deixa eu intervir aqui, você falou, leiam não só esse livro, mas qualquer livro. É isso, mas qualquer livro mesmo. Calvino falou que Deus se revelou por 2 livros. Isso. O livro das Escrituras e o livro da natureza. Exato. E a leitura da natureza também tem que ser com essa mesma postura. Isso, humilde, de inteligência humilhada, mas doxológica, porque ela quer dar graças a Deus e não fugir dele. Isso. Porque se quiser fugir dele, vai se auto-enganar e não vai ver a Deus. Agora, nota... Calvino tem uma expressão, já que eu mencionei ele, vou mencionar de novo. Linda quando ele diz: que coisa horrível que Deus tenha revelado tanto de si, tanta beleza e tanta maravilha na natureza, e que a perversidade de alguns faz com que eles peguem tudo de belo que foi revelado por Deus a respeito de si mesmo nas obras da natureza e usem a natureza como um manto para se esconder de Deus. É isso aí. É isso aí. Pior do que isso, Davi, só o desprezo, né, do mineiro andarilho do poema de Carlos Drummond de Andrade, que olha para o mundo e simplesmente não tem curiosidade alguma. Eu acho que não há espaço para nós cristãos vivenciarmos qualquer ódio, qualquer aversão à ciência. Pelo contrário, a gente tem que se dedicar à ciência, porque o nosso Deus é um Deus de conhecimento, mas é um Deus também de deslumbramento, como você acabou de dizer. Não só nos dá o livro para ler através de palavras, mas nos dá o livro da criação para que a gente possa nele encontrar a beleza, a verdade, a justiça, tudo isso nele. Davi, é uma delícia conversar sempre com você. A gente está caminhando para o final. Também. Deixa eu falar com todos vocês que estão acompanhando a nossa conversa. Talvez você se pergunte, mas Jonas, o livro é para quem? Né? Para quem é esse livro? Olha, depois disso que o Davi falou, o que eu posso dizer para você, senão para todo mundo? Seja você um criacionista, não é, que defende com unhas e dentes, não é, a sua visão criacionista, seja você um evolucionista ateu, seja você um evolucionista que entende que há compatibilidade entre fé cristã e, não é, a teoria evolucionista, não importa, esse livro é para ser lido por todos aqueles que querem, não somente a discussão da superfície, querem ir a fundo, querem saber, quer entender o que o outro está colocando, quer ouvir o que o outro está dizendo. Essa maneira de colocar o debate, de fazer com que as questões que estão submersas possam vir à tona, elas sempre trazem muita riqueza, e é com isso que a gente
vai caminhando para o fim, mais uma vez agradecendo ao doutor Davi, que tem sido uma referência para a gente. Você sabe, né, Davi, que eu entrei na filosofia por sua culpa, né? Olha, eu botando culpa em você. Disso, mas eu sou seu fã, Jonas. Mas nada disso, rapaz. Eu que fico impressionado desde que eu entrei para a filosofia. Eu ficava assim, Davi. Como é que pode a gente... Deus, eu sou crente, mas eu quero ler Platão, eu quero ler Aristóteles, será que pode? E aí, quando eu vi um pastor que não só lia, mas escrevia, eu lembro de um texto seu falando sobre educação, esmirilhando o conceito de episteme em Sócrates, trabalhando textos de Platão. Eu falei, puxa vida, é possível, tá aí. Então, eu queria que esse vídeo fosse um encorajamento, como o que o Davi uma vez me deu com o seu trabalho científico, como um pastor, mas também um pensador, que essa conversa possa inspirar você, sobretudo você que está estudando, você que se pergunta, principalmente quem está estudando biologia e que sabe que está no fronte dessas discussões, sabe como essas discussões são tensas, como elas são difíceis. Quero encorajar você a amar Deus sobre todas as coisas e amar a ciência. E a gente só consegue amar a ciência como ciência, não como um ídolo, quando a gente tem a garantia de que Deus é amado acima de todas as coisas e é para Ele que nós realizamos tudo. Davi, obrigado. São suas últimas considerações para aqueles que nos acompanharam aqui. É um prazer e dava para a gente conversar por horas aqui, né? Mas eu quero deixar só esse mesmo encorajamento. Ame o conhecimento. Parte do propósito de Deus é que nós, e me permita falar primariamente àqueles que se consideram parte da igreja, nós não somos só uma sociedade de adoradores, nós somos também uma sociedade de exploradores, para emprestar do Michael Polanyi a expressão. Deus nos pôs não só nesse mundo, mas Ele nos criou para conhecê-lo, porque Ele nos fez para glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Eu glorifico e eu gozo daquilo que eu conheço. Deus nos fez para o conhecimento. Então eu encorajo essa busca da ciência, do conhecimento científico, do conhecimento da natureza. Lê os 2 livros. Quanto ao debate específico que o livro trata, livro muito bom. Os autores são espetaculares, a forma como eles dialogam. Esse é um diálogo que vai precisar continuar. No nosso contexto brasileiro, a gente tem irmãos queridos que às vezes estão digladiando. E o pior de tudo é que as discussões não são de só menos. Elas têm sua importância. É bem importante. Por exemplo, para mim a pergunta, você acredita na historicidade do relato de Gênesis 1 a 3? Ela é crucial, porque se eu rejeitar a historicidade daquilo, eu não vou manter a historicidade do resto das escrituras. Concordo. Não tem razão. Daí para cair o nascimento virginal é um passo. Sim. São questões importantes. Mas o que é preciso é entender que se a gente retornar essas discussões para esses pontos principais de unidade, então tem espaço sim para debater o que acontece depois, para debater o que é subsequente. Ou seja, num contexto de pessoas que creem na autoridade das Escrituras, na proposicionalidade da revelação. Existe espaço para entenderem, sim, mas eu queria muito que a discussão fosse exegética. Aí. E não uma briga interna de 2 lados fundacionalistas na epistemologia brigando entre si. Exatamente. Pelo domínio político de uma visão. Isso mesmo. Minha gente, com esse desfecho, eu só posso dizer para vocês, não deixem de ler o livro, sejam felizes. Agora a palavra está com você, Saor. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa maravilhosa. Já adquiram um livro de vocês para poder se aprofundar mais nesse assunto e nos ajudem compartilhando esse podcast com quem você conhece. É isso aí, até a próxima. Valeu!